Vamos lá, então, boa noite a todos. Agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui conosco. Hoje nós estamos trazendo a professora Ana Cecília Machado, nossa convidada, e a nossa parceira, a professora Luísa Portes. E nós vamos ter um papo de educador hoje, vamos trabalhar sobre a temática da BNCC. A professora Luísa Portes vai fazer a apresentação do currículo da professora Ana Cecília e depois daremos início à apresentação. Ok, vamos lá. Boa tarde a todos. É uma delícia estar aqui de volta, né? Nossa semana está correndo cada dia com um tema mais interessante do que o outro, como a Luciana acabou de falar, né? Vamos conversar hoje sobre a Base Nacional, né? Comum Curricular Nacional. E a nossa palestrante, que é a professora Ana Cecília Machado Dias, ela é mestre em Educação, graduada em Pedagogia pela Universidade Católica de Petrópolis. Ela é especialista em Educação Infantil, Arte e Educação, Planejamento, Implementação e Gestão da Educação à Distância, Alfabetização das Crianças das Classes Populares, Educação de Jovens e Adultos na Diversidade e Inclusão Social, Inovações em Tecnologias Educacionais. Atualmente, atua como assessora pedagógica na equipe de serviços educacionais na Somos Educação, editora Saraiva, Ática e Scipione, né, e atual. Docente do curso de Pedagogia, que é um prazer enorme, o curso que eu coordeno, feliz da vida, da Fundação Souza Marques. Ela tem uma grande experiência, né, em educação e dedica-se aos seguintes temas, né, de estudo e pesquisa: cultura, infância, arte, alfabetização, ensino de língua, da língua portuguesa, ensino à distância, docência online e tecnologia na educação. Então, como a gente pode, né, perceber, a professora Cecília tem uma experiência vastíssima e continua aí nas suas investigações e pesquisa. Então, vamos então dar início, né, à nossa conversa e, ao mesmo tempo, né, trocar experiências ouvindo a professora Ana Cecília. E para começar, né, o nosso bate-papo hoje, eu peço, então, que a professora traga um pouquinho, né, para nós o que é essa Base Nacional Comum Curricular, fale um pouco sobre a contextualização dela, para a gente se situar um pouco dentro desse cenário, dessa sigla tão famosa, BNCC. Bem, boa tarde a todos. É um prazer, né, participar aqui desse bate-papo, fazer parte da Faculdade Souza Marques. E hoje vamos, então, falar sobre essa sigla, né, conversar um pouquinho de um documento tão importante para todos nós na educação e que dá essa possibilidade da reescrita dos currículos das instituições. Então, é um tema de extrema relevância. Eu preparei aqui alguns slides para nortear essa apresentação. Vou projetar. Vocês estão visualizando? Sim, sim. Sim. Vou colocar assim. Então, vamos dar início, né? Esse final de tarde é esse bate-papo entre educadores, o que é, assim, de extrema importância para a nossa profissão, né? Para cada vez mais possamos aí refletir, discutir, aprender uns com os outros. Então, nesse sentido, hoje, o tema é a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, muito esperada. A BNCC, para que possamos falar um pouquinho o que é a BNCC, é importante a gente estabelecer esses 3 pontos, né? Primeiro, que ela é um documento que define as aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica de forma progressiva e por áreas de conhecimento. Então, nós estamos falando de um documento que norteia o ensino em toda a educação básica, nas 3 etapas, né, na educação infantil, no ensino fundamental e também no ensino médio. E aí, por ser um documento que define essas aprendizagens, também bastante relevante a gente olhar um pouquinho para esse processo histórico
porque nós temos, desde a Constituição, em 1988, citado a importância do Brasil ter esse documento para nortear os currículos das instituições públicas e privadas. Então, cada instituição, a partir desta base, é bastante interessante essa reflexão se base é currículo, não é currículo, nós vamos aqui, nos próximos slides, falar um pouquinho sobre isso. Então, a base, ela vai nortear aí a reescrita dos currículos de todas as instituições de educação básica, e é um documento obrigatório, é um documento normativo. Desde a Constituição, está prevista, né, a escrita desse documento, então nós podemos olhar aí para a questão de tempo, né, 1988, e agora nós temos a base homologada, né, a primeira homologação dela da educação infantil e ensino fundamental, em dezembro de 2017. Então, um grande percurso, desde quando começou também a escrita desse documento, em 2015, a chamada pública para participação e efetivação aí, de toda a redação desse documento. Tivemos 3 versões, e essa última versão, que foi entregue em abril de 2017, ela foi homologada em dezembro. Então, ela é um documento normativo. É importante que todas as escolas, todos nós professores, tenhamos aí o entendimento do que ela propõe, porque ela define, como está posto aí nesse primeiro tópico, as aprendizagens essenciais. Então, é necessário que cada professor tenha o que é posto pela base lá na área, no componente curricular, né, as orientações que não podem faltar naquele ano de escolaridade. Então, ela é essa referência nacional e obrigatória para a formulação dos currículos, e ela soma-se aos propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, ela vai muito além do que somente citar o que não pode faltar ali na aprendizagem para o desenvolvimento de cada criança em determinada idade, né? Ela traz aí uma proposta para pensarmos a educação para o século XXI. Então, é bastante relevante esse entendimento para que cada professor, cada instituição, no seu projeto político-pedagógico, ao fazer a reescrita do seu currículo, né, para o ano letivo, possa contemplar o que a base traz. E eu deixo claro também que a BNCC, ela não direciona o como. Ela chama atenção e ela traz elementos que não podem faltar nesse desenvolvimento. E cada instituição, de acordo com a sua identidade, vai trazer aí a metodologia, né? Ele vai viabilizar o como trabalhar nessas aprendizagens, como favorecer aí esse desenvolvimento das crianças. Então, isso também é bastante importante, porque ela dá os subsídios e cada instituição, de acordo com a sua realidade, com a sua escolha, finaliza, né, efetiva realmente um planejamento e as ações educativas. Então, a base, ela está prevista aí nas leis, e é interessante a gente olhar, como eu citei aí no artigo 210 da Constituição, temos aí 1988, e aí nós temos também no artigo da LDB de 1986, a importância, né, devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino, em cada estabelecimento escolar. Trouxe alguns trechinhos aqui para que eu possa ilustrar para vocês. Nas diretrizes curriculares nacionais aí de 2013, então define base nacional comum como conhecimento, saberes, valores produzidos culturalmente, né, expressos aí nas políticas públicas que são gerados nas instituições. Então, também citado aí nas diretrizes de 2013 e no Plano Nacional de Educação também de 2014. Então, uma linha do tempo assim, bastante sucinta para que vocês possam compreender que não se trata só de um documento que chega nesse momento para a educação, ele dialoga com os documentos anteriores, né, ele amplia muito das propostas, e por ter sido homologado pelo Conselho Nacional de Educação,
é esse documento normativo. Então, é a primeira vez que nós temos, né, para nortear o ensino nacional, um documento que orienta aí todas as escolas de educação básica. E nessa discussão, né, da gente trazer até pela própria sigla BNCC, né, Base Nacional Comum Curricular, e currículo, né, qual a relação, a base é currículo, a base não é currículo. Eu gosto muito dessa imagem, porque ela ilustra bem ali, né, a essência da BNCC, norteando aí os currículos das redes, os currículos de cada instituição. Então, o currículo ele é muito mais amplo, né? A base, ela se restringe ali a trazer, assim, nortear essa educação para o século XXI, trazer aí a importância do desenvolvimento dos nossos alunos frente a esses desafios, e que vivemos agora nesse momento de pandemia, que é um grande marco, em que teremos aí mais e mais desafios à frente, né? Estamos o tempo todo colocando em xeque as nossas competências, as nossas habilidades, a nossa possibilidade de adaptação e de se ressignificar diante do que chega para nós. Então, estamos vivendo isso muito claro nesse momento, e isso nos traz ainda mais a certeza da importância de não termos uma lista de conteúdos a serem ensinados, mas passar a pensar por objeto de conhecimento, habilidades a serem desenvolvidas. E essas habilidades, quando elas são desenvolvidas, torna-se o sujeito competente e capaz de aplicar, né, essa habilidade, ter o desenvolvimento possível para a resolução, para uma ação, independente da situação, né? E a situação, ela vai ali, ela é inusitada. Você, diante daquele contexto, naquele momento, ali você coloca em ação o seu conhecimento, as suas habilidades, eu diria, a sua competência ali para resolver algo, né? Para agir. Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela está ali no centro, trazendo essas orientações essenciais. E as escolas e as redes reescrevem os seus currículos, trazendo o que a base propõe e também ampliando de acordo com a sua identidade, inclusive com carga horária, né, com tudo que é possível ali no trabalho de uma instituição, né, que é definido ali para o trabalho daquela escola. Então, ela dialoga diretamente, né, ela vai ser incorporada ao currículo da escola, ao projeto político-pedagógico da escola, chegando ao plano de aula do professor. Então, esse professor, ele precisa dialogar com todos esses documentos que apresentam para ele e trazem as diretrizes de que instituição é essa, que ele faz parte, né, para que ele possa efetivar ali o seu trabalho. Ele precisa conhecer o projeto político-pedagógico dessa escola, o currículo dessa instituição e, de certa forma, também cumprir com o que a BNCC estabelece, né? Então, ela vai sempre estabelecer os objetivos que se espera atingir, né? Enquanto que um currículo define como alcançar esses objetivos. Então, percebam como um currículo, ele é maior, ele engloba outros aspectos que colocam realmente em ação essa prática pedagógica, né? A ação educativa. Então, a base ela é uma referência, mas ela não é o currículo, porque precisamos aí de mais elementos para compor realmente o currículo de uma instituição. Então, seu papel é ser um insumo para a elaboração e revisão dos currículos, não pode faltar, né? Precisamos cumprir com o que ela apresenta ali e enriquecer mais ainda de acordo com a identidade de cada escola. Então, ela vai dando o quê? Ela dá um rumo à educação, isto é, onde se quer chegar, enquanto os currículos traçam os caminhos. Então, isso é muito favorável, porque respeita a identidade de cada instituição, que seria o como fazer. Agora, eu queria conversar um pouquinho com vocês, já que eu trago aí uma retrospectiva, né, sobre esse documento. Acredito que todos vocês, né, já estão bastante familiarizados com a base, que a gente pudesse agora aprofundar um pouquinho com as competências gerais,
porque quando a base, ela traz sendo um documento normativo, ela traz essas orientações para as instituições, ela está propondo que todas as instituições tenham um currículo que realmente efetive a aprendizagem e o desenvolvimento das nossas crianças, adolescentes e jovens, olhando para os desafios atuais. Então, nós estamos, sim, numa sociedade em constante transformação, os processos estão, assim, rápidos, né? E é necessário que possamos trabalhar com as nossas crianças, adolescentes e jovens, ajudando-os nesse desenvolvimento para que eles possam enfrentar os desafios do século XXI. Então, nós não temos, né, estamos aqui hoje, conversamos no início até sobre a questão da pandemia, e o próximo ano letivo, então nós temos, são incertezas, elas já existiam, mas a pandemia deixou isso muito mais claro, né, foi uma situação que freia todo mundo na sua rotina, nas suas ações, mas esses desafios, eles existem e nós estamos numa sociedade em constante transformação e que todos precisam ressignificar suas ações, trazer novos elementos, se adaptar ao novo, e para isso, uma vez que é possível a escola auxiliar no desenvolvimento dessas competências, de uma formação que a base traz integral, nós conseguimos aí efetivar aprendizagens significativas para que cada um leve para a sua atuação, para a vida. Então, gosto muito de citar, chamar a atenção sobre as competências gerais da base para a educação básica. Então, essas competências, elas estão presentes para a educação infantil, para o ensino fundamental e para o ensino médio. É um processo de continuidade, né, de desenvolvimento, e não só que o ensino médio teria que efetivar aí esse desenvolvimento dessas competências. Não, estamos falando de processo, e isso é muito importante. A escola, ela se deteve muito ao longo dos anos, gosto muito de falar até do século passado, né, com uma visão muito otimista, com todas as instituições já educacionais neste século. Então, vamos nos referir ao século passado, que foi o século que eu estava na educação básica, né, que eu cursei a minha educação básica, e eu posso dizer pela minha experiência, o que eu vivenciei, propriamente dito, que a escola, ela se detinha em uma competência, conhecimento. Então, eu ia para a escola e era na escola que eu tinha acesso ao conhecimento, por isso que eu copiava, eu anotava, eu tinha um certo material didático, mas não essa variedade de acesso que nós temos hoje com a tecnologia. Hoje, o dispositivo na palma da mão, nós temos acesso a tudo. Antes, não, eu precisava ir a uma biblioteca, ou então ter ali na aula com o meu professor. Então, eu vivi muito essa pedagogia mais tradicional, nessa transmissão de conteúdo, de conhecimento, né, que o professor, ele transmitia ali todos esses conceitos. Então, era a competência que era mais valorizada e presente no ritmo de trabalho da escola, né, trabalhar com conhecimento. E percebam que a base traz, conhecimento é de extrema importância. Então, valorizar o conhecimento todo construído na nossa sociedade é muito relevante, mas não basta só você ter o conhecimento de memória, né? É importante que você desenvolva outras competências para poder realmente relacionar esses conhecimentos, colocar em prática e avançar, porque a nossa sociedade produz o tempo todo novos conhecimentos. Então, nós temos aí, não existe uma ordem para essas competências, mas para que eu possa apresentar e conversar um pouquinho com vocês. Então, temos essa competência, conhecimento, mas temos também pensamento científico crítico e criativo. Então, percebam a importância, e hoje isso está muito, muito claro para todos nós, no uso que fazemos do conhecimento nas redes sociais, por outras plataformas também, né? Quem fala, de onde fala, né? Com base em qual pensamento científico você conclui. Então, isso é muito importante, a gente não pode só seguir o senso comum, né? Eu não posso só tirar uma conclusão sem ter ali realmente o que me dá respaldo para poder afirmar. Então, pensamento científico é de extrema importância. Para quê? Para um pensamento crítico,
né, e criativo, ir além, né, nesse conhecimento. Repertório cultural, uma outra competência muito significativa, porque vamos valorizar o que é a nossa cultura, a nossa identidade, e isso é fundamental, né? Então, fruir e participar de práticas diversificadas de produção artístico-cultural. A comunicação, o quanto ela avança, né? Então, eu fico feliz de ver na base, inclusive citando, né, na parte de comunicação, as linguagens e a importância da multimodalidade. Então, hoje, com o avanço da tecnologia, e mesmo sem tecnologia, nós temos aí várias linguagens que efetivam uma comunicação e precisamos trabalhar isso com os nossos alunos. A escola, lá do século passado, ela evidenciava a escrita. Então, a escrita, leitura e escrita era o foco principal. E quase não articulava as outras linguagens. E hoje nós estamos aí com todos esses dispositivos móveis nos comunicando muito mais por imagens. Então, temos aí os textos imagéticos, né, e como construir sentidos a partir da produção de um autor, né? Como se efetiva essa comunicação, qual a intenção de comunicação ali. Então, tem muita habilidade a ser desenvolvida em comunicação, para que aí entram os conceitos de letramento, de multiletramentos, para que todos possam realmente fazer o uso dessas diferentes linguagens. Cultura digital, quando eu chego nessa competência, é gratificante a gente ter nesse documento essa competência a ser desenvolvida, a cultura digital, e o que estamos vivendo também, porque a gente passou por um momento de muita discussão na escola relacionada à tecnologia, se faz uso, não faz, o aluno não pode trazer um dispositivo, né, um celular para a escola, se tem um laboratório, qual uso é feito dessa cultura digital. E agora está muito posto para todos nós. Precisamos desenvolver essa competência, a competência da cultura digital. Então, cada vez mais, todas essas ferramentas digitais, todos esses aplicativos, plataformas e recursos, valorizando ali a ação do meu aluno e efetivando ali uma experiência para um conhecimento. Então, cultura digital agora está incorporado e quando não estava, veio a pandemia, e aí todos, né, rapidamente, de uma certa forma, né, todos migraram aí fazendo uso de algum recurso, seja para trabalho, principalmente na educação, que é o que nós estamos tendo aí de muitas aulas remoto. Trabalho e projeto de vida, uma outra competência muito significativa, porque todas essas competências, né, o aluno leva após essa educação básica para continuidade, para o que ele vai, a profissão que ele vai exercer, como que ele vai estruturando a vida dele, já vai chegando numa vida adulta. Então, é muito importante que essa competência seja desenvolvida, dando oportunidade a ele de experimentar, de conhecer, de relacionar muitas informações que são trabalhadas, viabilizando ali conteúdo. Mas eu amplio muito a visão do meu aluno, porque hoje, eu digo para vocês, nós não sabemos, se eu trabalho com alfabetização com o primeiro ano, olha quantos anos ele ainda tem, né, para trilhar nessa educação básica, e eu não faço ideia do que vai ser o nosso próximo ano, quanto mais daqui a 3, 5, 10 anos. Então, tudo se transforma muito rápido. Então, quanto mais eu desenvolvo competência nos meus alunos, mais eles se tornarão capazes de atuarem com o que estiver posto pela sociedade naquele momento. A argumentação, percebam como as competências, elas dialogam umas com as outras, né? Então, a argumentação, eu argumento com base em fatos, dados e informações confiáveis, então eu preciso de conhecimento, um conhecimento que está alicerçado no pensamento científico e crítico, né? Eu preciso da comunicação, então percebam como que uma vai dialogando com a outra para a ação do sujeito, por isso uma formação integral que a base propõe. E trazemos aí também as competências socioemocionais, porque o sujeito não é só para o conhecimento, né? Quem eu sou, o que me forma, as minhas experiências, como que eu lido com essas situações no meu dia a dia, dentro da escola também. Então, autoconhecimento e autocuidado, né? Isso precisa realmente, né, ser evidenciado, porque cada um precisa
conhecer-se, né, compreender-se na diversidade humana, apreciar-se. Se eu não estou bem comigo, como que eu posso me relacionar com o outro? Como que eu posso aprender, né, desenvolver essa competência aí do conhecimento? E na relação com o outro, empatia e cooperação, né? Como que eu estabeleço essa relação com os outros? A escola precisa promover essas experiências, porque hoje o trabalho em equipe, o aprender a gerenciar, a lidar, né, com o outro, ter a empatia é fundamental, porque há pouco tempo saiu até uma pesquisa falando sobre a questão das demissões em muitas empresas, né, que eram fatores socioemocionais, principalmente na relação com o outro, e não a competência do conhecimento. Então, percebam como todas essas competências, elas integram realmente para a formação integral aí dos nossos alunos. Chegamos à responsabilidade e cidadania. Então, se eu vou pensar, trazer o meu aluno para essa compreensão da sua ação nessa sociedade, a cidadania, né, é algo que, para ele, para uma criança hoje, é algo macro, mas eu preciso que ele também tenha essa noção consigo, no relacionamento com o outro, para que possa realmente viver em sociedade, né, ter esse agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, né, flexibilidade, resiliência e determinação. Então, se esse é o nosso foco, eu preciso sim trabalhar todas essas competências nas mais diversas situações, no meu planejamento, né, didática, favorecer esses momentos na sala de aula para que os nossos alunos possam realmente se desenvolver. Então, um pouquinho aí de uma noção do bate-papo inicial do que é a base, e aí podemos agora falar um pouquinho da estrutura da base, né? A estrutura que ela traz para a educação básica, eu chamei a atenção das competências gerais, porque eu quero que todos percebam como as competências gerais permeiam todas as etapas. Ela está presente para a educação infantil, para o ensino fundamental e ensino médio. E aí depois nós temos aqui, em cada etapa, uma organização do que a base está propondo. Então, vem a educação infantil. A educação infantil, eu chamo a atenção de vocês também para essa singularidade dessa faixa etária. Então, não é ensino infantil, é educação infantil, porque a criança é o centro do processo, respeitar as infâncias, esse momento, né, das crianças. E aí nós temos as outras etapas, como ensino fundamental e ensino médio. Então, para cada etapa, uma estrutura que vai dialogar diretamente com essa especificidade dessa faixa etária, né, dessa etapa da educação básica. E aí tem a educação infantil, que nós vamos falar mais adiante um pouquinho sobre a estrutura dela também, de direitos, de campos, o ensino fundamental com as áreas de conhecimento, trazendo competência específica da área e apresentando quais são os seus componentes curriculares e as suas competências, tendo os anos iniciais, os anos finais e o ensino médio também, que foi aprovado posteriormente, né? Primeiro tivemos a aprovação de 2017, então a base esse ano ela está valendo a todas as práticas escolares, né? Ela incorporou-se aos currículos, e o ensino médio ainda em transição, porque tivemos aí a base homologada em dezembro de 2018. Então, a educação infantil, que eu chamo a atenção de vocês, trazendo os direitos de aprendizagem, né? Então, todos esses direitos, o conviver, o brincar, o participar, o explorar, expressar-se, conhecer-se, que dialogam diretamente com os 5 campos de experiência, tendo 3 grupos de faixa etária aí, e olhando para a educação infantil enquanto, né, processo, desenvolvimento. Então, acolhe muito bem as infâncias, a singularidade das nossas crianças nessa proposta, e que rompe também um pouquinho com um caminhar de muitas instituições em trazer o que é do ensino fundamental para fazer parte do dia a dia da educação infantil. Eu diria assim, determinando disciplinas,
né, nós temos um documento muito rico, que é o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, de 1998, mas é uma referência. E a referência que ele trouxe ali para o trabalho de conhecimento de mundo foi transformado em disciplinas por muitas instituições ao trabalhar com a educação infantil. Então, agora a base, ela vem e ela rompe com isso, trazendo a essência da educação infantil, fazendo valer o direito dessa criança à educação, e que essas experiências sejam efetivadas aqui dentro desses campos, e não mais por uma lista de conteúdos, e sim experiências significativas, que as crianças agindo, elas se desenvolvem, e o professor está ali o tempo todo mediando esse processo. Então, educação infantil, depois nós vamos trazer mais alguns elementos, e a educação básica, percebam aqui, ó, as competências gerais aqui, né, em amarelo aqui, chamando bastante atenção, e logo em seguida, eu dividi essa imagem para ficar uma melhor visualização, ensino fundamental, as áreas de conhecimento, né, os componentes. E aqui vamos, então, conhecer um pouquinho sobre o que apresenta em relação aos componentes. Então, a área de conhecimento de linguagens apresenta os componentes de língua portuguesa, arte, educação física e a língua inglesa nos anos finais, como obrigatória. Matemática, né, tem um componente da matemática, ciências da natureza, vai trazer as ciências, e ciências humanas, geografia e história. E finalizamos aqui com o ensino religioso. Então, essa é a estrutura da educação, do ensino fundamental na BNCC. Chama a atenção de vocês para os códigos das habilidades, dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Não sei se vocês estão mais familiarizados já com essa leitura. Então, agora eu trouxe alguns aqui para a gente exercitar um pouquinho, né, porque cada componente vai trazer os objetos de conhecimento e as habilidades a serem desenvolvidas. Aqui no caso da educação infantil, nós não chamamos de habilidades, né? Nós chamamos de objetos de aprendizagem e desenvolvimento. Já no ensino fundamental e ensino médio, elas são chamadas de habilidades. Para a educação infantil aqui nos códigos, a leitura ela é bastante simples quando a gente se familiariza um pouco mais com esse código. Então, o primeiro par de letras é da etapa EI, educação infantil. O exemplo mais abaixo aqui tem EF, ensino fundamental. A educação infantil tem uma especificidade, ela traz grupo de faixa etária. Então, nós temos ali as crianças até 1 ano e 6 meses, é o grupo 1, né? 6 meses a 1 ano e 1 ano e 6 meses. O grupo da faixa etária 2, de 1 ano e 7 a 3 e 11, e o grupo, a faixa etária 3, traz a partir de 3 anos, de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Então, percebam, pelo exemplo aqui da faixa etária 3, que nós temos aqui na nossa organização de muitas escolas, 2 turmas, as crianças com 4 anos e o grupo de crianças com 5 anos. E eles têm objetivos de aprendizagem e desenvolvimento comuns. Por quê? Porque é uma progressão, né? Então, a exploração dessas experiências e desse desenvolvimento, ele será constante, alcançado ao final dessa faixa etária. O segundo par de letras, na educação infantil, é o campo de experiência. Aqui o eu, o outro e o nós. E o último par de números é o objetivo de aprendizagem e desenvolvimento. Esse exemplo que eu trouxe aqui é o objetivo 5. Aqui já, educação infantil, da faixa etária 02, o campo de experiência, traços, sons, cores e formas, e é o objetivo numerado 3. O último exemplo da educação infantil traz a faixa etária 3, né? Corpo, gestos e movimentos, e o objetivo de desenvolvimento e aprendizagem 4. Então, a gente logo que começa a lidar mais com a BNCC é bastante tranquilo reconhecer, identificar, né? Fazer a leitura desses códigos, como aqui no ensino fundamental, que é curioso também, porque esse exemplo que eu trouxe apresenta uma habilidade do ensino fundamental que é pertinente ao 6º e ao 7º ano, porque nós temos habilidades que elas são comuns há mais de 1 ano,
como também específica só daquele ano. Então, aqui no caso, nesse exemplo, é de arte, arte, ela é comum, essa habilidade 01 aqui, para o 6º e para o 7º ano. O último exemplo, ensino fundamental, aqui já específico do 6º ano, de geografia, é a habilidade 12. Então, ela é uma habilidade específica de geografia só desse ano de escolaridade do 6º ano. Então, só para trabalharmos um pouquinho, né, com essa sigla, né, a leitura e a identificação dessas informações aí, que é bastante presente na BNCC. Então, quero convidar vocês agora para eu falar um pouquinho mais sobre a educação infantil e a gente abrir uma discussão, um bate-papo mesmo, partindo hoje da educação infantil. Essa imagem aqui, ela exemplifica bem, né, a educação infantil num trabalho a partir dos direitos de aprendizagem. Então, nós temos aqui os 6 direitos expressos na BNCC e que se relacionam direto com os 5 campos de experiência. Então, é bastante interessante a integração. Nós não olhamos para as partes, e sim, nós trazemos todas essas partes para compor um todo. E é onde realmente a gente efetiva esse direito das crianças à educação. Está previsto na legislação o direito à educação, mas o que oferecemos a elas? Como trabalhamos aí os conhecimentos, como que nós apresentamos o mundo às nossas crianças, quais atividades são significativas, como que eu respeito a participação dessa criança no processo. Falamos tanto de processo de desenvolvimento e aprendizagem, da criança sendo o sujeito ativo, mas como realmente viabilizar isso no planejamento ali pela ação do professor, inclusive até da organização da sala. Então, esses direitos, eles precisam ser pensados concomitantes com a experiência que está sendo proposta às crianças e que respondem a um campo de experiência. Quero lembrar a vocês, ao falar sobre os direitos, eu trouxe um slide com as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Logo no início da minha fala, eu trouxe a BNCC e ela articulada também a documentos anteriores, né? Então, para que vocês possam compreender, inclusive, os direitos de aprendizagem, quero que vocês percebam que as diretrizes, quando ela apresenta esses 3 princípios aqui a serem trabalhados na educação infantil, princípios éticos, de valorização da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito, princípios políticos, garantia dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade, como princípios estéticos também, valorização da sensibilidade, da criatividade, eles se relacionam diretamente com os direitos propostos na base. Vejam que interessante. Os princípios éticos, eu tenho o conhecer-se e o conviver. Então, vai ser a partir dessas experiências de convivência que eu me conheço, né? Que a criança, ela passa a se conhecer mais diante das ações e dessas experiências. E os princípios estéticos? O estético, ele se efetiva aqui pelo direito do brincar e explorar. Conforme a criança brinca, ela explora e manuseia diferentes materiais, tem toda a ludicidade, a fantasia, quando ela explora para uma atividade. Nós falamos lá no início das 10 competências gerais e da competência de comunicação, as múltiplas linguagens. Então, será que as crianças realmente têm respeitado o direito dela explorar essas múltiplas linguagens diante de uma atividade, diante de alguma proposta ali presente na escola, ou ela só responde diretamente como o professor deseja essa resposta? Então, é muito importante, né, deixar que ela explore bastante, porque ela está no processo de desenvolvimento. Então, explorar é fundamental, porque é o sujeito em interação com o que ele tem ali naquele momento, e o professor o tempo todo vai mediar esse processo e vai trazer novos elementos para essa criança avançar
nas suas explorações, construir significados, construir o conhecimento, compreender, né, muito da lógica do que está posto, do que existe conceito para explicar, né? Enfim, e aplicar também esses conceitos. Político, percebam aqui das diretrizes, esses princípios políticos em participar e expressar, porque os princípios políticos das diretrizes deixam claro a importância de exercer autonomia, com responsabilidade, com criticidade. Então, como que ele vai exercer realmente se ele não participa, se ele não se expressa? Então, todas essas possibilidades de ação das crianças frente ao que como a escola se organiza e como a escola traz essas atividades às crianças, como que apresenta, né, esses momentos de interação, onde a criança realmente possa participar. E aí eu chamo a atenção de vocês para esse participar, a grandeza que porque não é só no sentido se a criança faz ou não faz uma atividade. Ela participa da rodinha, ela participa da atividade que foi proposta, ela realizou a atividade. Esse participar, ele vai muito além, ouvir as crianças. E a partir dessa escuta atenta, essa criança também participa do planejamento com o professor. Porque muitas vezes o professor planeja, mas é a ação das crianças ali que realmente vão direcionar. Por isso que às vezes a gente planeja algo e de repente o professor, nossa, não consegui, realmente tomou um outro rumo ali com as crianças, porque elas estão participando, estão trazendo novos elementos, e que esse olhar atento do professor é fundamental para que ele possa, assim, passo a passo com as crianças, favorecer momentos para essa aprendizagem, para esse desenvolvimento. Então, esse participar aí, ele é grandioso, das crianças participando mesmo ali com os professores ali em equipe. Então, voltando um pouquinho aos direitos, esses direitos, eles não se fragmentam. Tá? Hoje eu vou trabalhar com conviver, ou então nessa atividade pode ter, assim, uma exploração maior, né, prevalecer o direito de conviver. Mas esse direito, ele está se relacionando com os outros naquela proposta de experiência às crianças. E essa experiência, ela vai dialogar direto lá com os campos de experiência. Então, por isso é que conviver com outras crianças e adultos, o conhecer-se para que ela possa construir a sua identidade, o brincar são os eixos norteadores da educação infantil, a interação e as brincadeiras. Então, brincar é um direito, brincar é uma linguagem própria da infância. Precisamos favorecer esse brincar, tanto o brincar espontâneo, como também o brincar intencional e um brincar que o professor traz novos elementos que amplia essa brincadeira. Então, perceba, uma criança que está brincando lá na casinha e ela está lavando louça, né, brincando de casinha. Conforme ela tem panelinha que ela está lavando, ela pega até a própria roupinha dela, do próprio uniforme ali, e ela passa como se fosse um paninho. Se esse professor, ao observar essa ação, esse brincar da criança, e ele simplesmente pega um outro paninho que tem na sala de aula e coloca ali aquela toalhinha ali perto, pronto, ali a criança já tem o pano que ela precisa na brincadeira que ela está estabelecendo. Então, esse olhar atento do professor também para essas brincadeiras, para trazer a nossa cultura, apresentar, né? O brincar é ensinado. Então, nós precisamos brincar mais com as nossas crianças e favorecer aí esse brincar em prol do desenvolvimento e da aprendizagem. Como também livre nessa linguagem que é necessário ser respeitado da criança. Então, o tempo todo que ela possa explorar diferentes materiais, como gestos, sons, formas, emoções. Então, a exploração aqui, ela é grandiosa, não só para a resposta a uma atividade, mas como forma de linguagem mesmo, né? Conforme ela explora, ela se desenvolve, ela faz experiências, ela conclui. Então, vejam o quanto que o explorar é importante. E o expressar e o participar, né? Expressar como sujeito dialógico, então aí a relação, eu trago algumas imagens das crianças
para que elas estejam agora, nesse momento, presentes aqui conosco. Estamos falando das crianças, né? O nosso planejamento, ele parte da criança, né? Trazendo a criança para o centro do processo, para uma aprendizagem ativa, para que ela realmente seja protagonista. Então, nada como trazer esse sorriso, essas carinhas aí, para falar sobre esses direitos, como que nós realmente vamos poder respeitar esses direitos nas atividades, nos mais diferenciados momentos em que organizamos para as crianças. Então, o participar é riquíssimo. Quero trazer um exemplo que, para mim, né, ele circulou nas redes sociais, aí esse exemplo, e eu falei assim, fantástico, né? Eu sempre cito esse exemplo, assim, de tão legal que foi. E é o seguinte: falar do direito de participar, uma escola ia receber a doação de uma casinha de boneca. Só que a escola já tinha a casinha lá na sua organização, lá no seu espaço. Então, a diretora foi com os professores e conversou: nós vamos receber mais uma casinha aqui para compor o parque aqui das crianças. E precisamos decidir, organizar a escola. E as professoras disseram: vamos colocar a casinha do outro lado, porque elas olharam para o espaço e viram o seguinte, que elas poderiam ter turmas diferentes brincando lá nessas casinhas, olhou para a questão do quantitativo, para outros elementos, né? Então, a decisão da equipe pedagógica, até o momento, seria uma casinha distante da outra. Mas eles foram ouvir as crianças, e quando eles foram ouvir as crianças contando que receberiam uma nova casinha e o que as crianças achavam, percebam a participação dessas crianças. Elas disseram o seguinte: uma casinha ao lado da outra. E aí eles perguntaram por quê? Porque é muito bom ter vizinho. Então, assim, eles ampliaram a riqueza do brincar e a importância dessa casinha estar ao lado da outra, porque eles vivem, né, também nas suas casas, com os seus vizinhos, com o comércio, e ali eles perceberam o quanto que aquela casinha era um novo elemento que ia enriquecer toda essa brincadeira e exploração. E a casinha foi colocada uma ao lado da outra, ouvindo aí as crianças. Então, esse participar é muito além da participação do que está sendo proposto, né? É uma participação mesmo ali no dia a dia, no cotidiano. Os campos de experiência, que vamos também explorar um pouquinho hoje, nesse nosso bate-papo, né? São os 5 campos, né? O eu, o outro, nós, corpo, gesto e movimentos, escuta, fala, pensamento e imaginação, traços, sons, cores, imagens, espaços, tempos, quantidade, relações e transformações. Então, a riqueza de cada um, né? Trazer o eu, o outro, o nós. Toda experiência, ela tem um outro sujeito ali envolvido, né? Ou pelo menos eu. Então, é um campo que vai estar presente, eu posso definir para vocês, em todas as atividades, porque nada do que acontece na escola vai se efetivar se não for, pelo menos, com a criança, né? O eu, ela com o outro, né, com seus pares e no todo do coletivo, da sua turma, com seus professores e da escola. Então, esse é um campo que vai favorecer muito todo o desenvolvimento da autonomia, das relações socioemocionais, e que sempre estará presente em todas as experiências, em todos os momentos. E aí nós temos o campo de experiência corpo, gestos e movimentos. E essa imagem também, eu vejo a imagem que eu abro um sorriso, né, quando a gente observa as crianças, né, que elas possam realmente explorar para conhecer, né? E corpo, gestos e movimentos que elas possam se relacionar e se expressar também por esse corpo, né, a partir desses gestos, conhecer, né, novos movimentos, avançar no seu processo, né? A criança, ela gosta muito disso, ela tá crescendo, ela vai tendo uma maior autonomia, ela vai desenvolvendo uma coordenação, então ela explora muito esses movimentos. Então, é o corpo aí na relação dela com o seu corpo, e esse corpo também na relação com os outros. Então, assim, são campos assim que vale muito a pena a exploração, porque eles vão muito, muito além do que eu estou somente citando e exemplificando aqui hoje nesse bate-papo. Traços são as cores e formas.
a presença aí dos registros, dos traços, dos materiais das linguagens, né? A criança, ela pode se expressar por meio de múltiplas linguagens. Nós temos aí da herança da pedagogia italiana, né, a partir de Lore Malaguzzi, as 100 linguagens da criança. E lá, no século passado, essa escola valorizava somente duas, a escrita e a leitura, né? Então, o quanto que a gente precisa realmente respeitar essas múltiplas linguagens e deixar que ela utilize e se expresse. E nesse campo aí é uma abordagem bastante interessante da arte, das mais variadas linguagens, como essa criança que se observa e ela faz o seu autorretrato. Então, vejam a riqueza, ela sendo protagonista, né, utilizando de vários recursos ali nesse momento para se expressar, né, quem eu sou, como eu sou, né, através da observação e de muitas outras atividades que certamente esse professor está desenvolvendo ali com as crianças. E cada campo também traz os direitos de aprendizagem. Você vê esse momento aqui, ó, olha o conhecer-se. O direito sendo respeitado nessa atividade aqui que proporciona a criança que ela possa se conhecer mais, né? Então, esses direitos, eles permeiam o tempo todo a partir das experiências e dos campos. Escuta, fala, pensamento, imaginação. Então, as relações, as explorações, esse pensamento dela que conhece o mundo e que vai se expressando por meio da linguagem e ela vai enriquecendo o seu repertório cada vez mais. Então, mais uma vez, aí as experiências aí favorecendo esse conhecer o mundo. Então, um outro campo bastante significativo, como espaços, tempos, quantidade, relações e transformações. É um campo também que se relaciona com os demais. Vocês vão perceber que nenhum campo é separado, totalmente isolado. Nesse momento eu só trabalho com espaços, tempos, quantidade, relações e transformações. Dependendo do que eu tenho ali para a exploração dessas quantidades, para que a criança possa estabelecer relações, eu estou trazendo elementos de outro campo de experiência, como nessa imagem, olha o direito ao brincar, preservado. Né? E essa experiência da criança é onde ela vai colocando em xeque, vai observando, vai analisando a partir da sua ação e da intervenção do professor, porque a BNCC deixa isso muito claro. Todos nós, profissionais da educação, é fundamental que no planejamento esteja claro, ao planejar, uma intencionalidade pedagógica. Os direitos serão respeitados, as experiências das crianças, mas o papel de cada docente está posto de forma clara, mediar esse processo. Então, quando ele vai mediar esse processo, ele tem uma intenção educativa, e o olhar dele atento, que observa a singularidade dessa criança, e traz esses elementos para enriquecer o que eles estão fazendo, o que eles estão construindo, pesquisando e enfim, tudo o que está acontecendo naquela sala de aula, ele traz sempre apoiado numa intencionalidade educativa. Então, não é como no século passado, a transmissão de conhecimento, né, como se eu fosse treinar as crianças, e as crianças passaram por isso por muito tempo, né, fazendo cópias, treinando letras, os desenhos das crianças não eram considerados, elas pintavam os desenhos já que eram prontos, todos tinham o mesmo coelho, né? Enfim. Então, agora não, agora a gente realmente reconhece e fazemos jus à infância, né? Uma etapa tão importante do desenvolvimento das crianças. Uma etapa que nós aprendemos com ela, ao mesmo tempo que ela também aprende conosco, né? Então, acho que ter esse olhar atento para observar a criança é fundamental, porque ela vai nos trazer muitas e muitas pistas. Só basta a gente ter olhos para observar, né? Ouvidos ali nessa escuta atenta, antes de direcionar a criança.
Então, um pouquinho da minha contribuição aqui da BNCC, para a gente abrir agora um bate-papo aqui. Deixa eu interromper o compartilhamento. Agradecer, professora Ana Cecília, pela essa explicação maravilhosa sobre a BNCC, trazer esses pontos fundamentais sobre a educação infantil. E nós estamos numa semana de formação, né, pedagógica continuada, semana pedagógica elaborada, né, pela direção de educação à distância, e a primeira temática do primeiro dia foi sobre metodologias ativas. Ontem nós falamos sobre criatividade, e hoje sobre BNCC, e a senhora tocou em 2 pontos que foram falados ontem e anteontem. Um, que é o papel do professor como sendo um mediador nesse processo de ensino-aprendizagem. Ele ali sempre auxiliando, com esse olhar, com essa escuta, com essa vivência, né, de colocar o aluno como centro, como protagonismo, que é a segunda coisa que a senhora citou e que também já foi falado. E aí você vê que parecem ser assuntos que estão distantes, mas eles se encontram em algum momento, da mesma forma que as habilidades, elas parecem estar longe uma das outras, mas elas são trabalhadas, uma depende da outra, não tem como trabalhar a comunicação sem a cultura, não tem como trabalhar o socioemocional sem trabalhar com a comunicação, e as competências, elas conversam, né, uma dentro da outra. A professora Luísa está com o microfone fechado. E acho que a Ana também. A Ana também está. Acho que ela está querendo falar alguma coisa. O que a Luciana faz em relação à articulação... Estão me ouvindo? Estamos. Eu estava acompanhando todo o processo, brilhantemente apresentado, viu, Ana? Você consegue aí passear num documento que é extenso, sintetizar todo esse documento é uma coisa assim, né, bem complexa, mas ficou muito claro, né, como é que isso é um documento oficial e como é que esse documento é apresentado para as instituições pensarem, na verdade, o seu currículo. Você colocou isso muito bem. Mas interessante também, eu que sou da área professora de didática, né, pensando nesse planejamento macro, porque eu acho que quem pensou em esse documento pensa nessa base atuando no Brasil inteiro. E é interessante que a gente olha para esse documento, da forma como você organizou para apresentar, como fica fácil ver o que tem ali de intenção. Não tem como a escola não trabalhar com o que está nesse documento. Se ela não trabalhar com esse documento, ela vai estar fazendo o quê? Vai desenvolver o quê, né? E gostei também muito que raramente eu leio sobre isso, mas raramente eu vejo, é você fazer uma articulação, até anotei aqui, com a legislação, com a LDB, você cita o ano de 1986, então você, portanto, você se refere à LDB anterior, né, que é 5692 de 70, para mostrar também que as coisas não se apagam, você tem, né, que ir atualizando, e nós falamos isso na nossa segunda-feira, quando a gente falou das metodologias ativas, a gente ficou ali focando, né, cada tempo histórico, há uma necessidade incrível da gente olhar a realidade e repensar o que a gente está fazendo, para poder, de fato, atender as expectativas, né, e as necessidades da sociedade naquele momento. Então, pensar numa base nacional comum curricular, com esse leque tão bem estruturado de competências a serem desenvolvidas, e mais ainda, marcando campos, né, de experiência e como estruturar isso no currículo. Para mim, essa base que foi homologada em dezembro, como você colocou, de 2017, o documento final, pelo menos até agora, ele que está vigorando, ele está muito bem, assim, organizado e estruturado. Inclusive, eu vou usar boa parte do que você colocou, porque eu vou trabalhar na unidade 4, né, que é a organização do projeto político-pedagógico. Então, na didática, a gente fala sobre
o projeto político-pedagógico. Como também eu falo que documentos serão referências para se pensar esse projeto, né, da escola como um todo, que é um momento muito rico para a escola discutir, né, o que ela está pensando como escola, que escola nós queremos e para quem vamos oferecer o ensino que nós estamos pensando. Então, assim, foi tem sido, né, não terminou ainda o nosso encontro, está sendo, de bastante reflexão, né, com a sua colocação bastante tranquila, do seu jeito que a gente já conhece a Ana Cecília, bem tranquila nas suas colocações, mas muito firme, pelo vasto conhecimento que você tem. Eu digo que tem sido, né, a nossa semana tem sido assim, cada semana a gente vai articulando uma fala com a outra, uma palestra com a outra, e vendo como isso vai sendo, né, desenhado e articulando para o professor olhar para esse processo todo e ver. Ele tem aonde buscar informações, ele tem aonde buscar respaldo para discutir principalmente com os responsáveis, e quanto mais a educação infantil, né? Por que estamos trabalhando assim, né? Por que o nosso trabalho, o nosso projeto tem essa configuração? Isso é importante também, dialogar com os responsáveis sobre isso, e o teu trabalho é deixar isso muito claro. Muito bom. Acho que até então, né, se mais alguém querendo colocar alguma questão, eu acho que está fechando a noite de hoje, início da noite de hoje, com chave de ouro. Está muito bom, foi muito bom. Parabéns. Obrigada. Os participantes também, se quiserem trazer mais algum elemento. Só uma observação que realmente a professora Luísa falou, quando a gente olha, né, quando você pega a base, são 300 e poucas páginas, aí dá uma aflição, mas olhando ali ficou tão bonitinho, tão simples, a base, só isso, legal, olha. Parece. Médio, ela tem 600 páginas. Viu? A educação infantil são 3 livros. Nessa faixa. Os referenciais, né? Isso, referencial também são muito do ensino fundamental, até onde eu li, 13 livros, cada área tem o seu. Imagina. Vale a pena uma exploração, né, do ensino fundamental. E eu parto hoje do geral da base e trazendo também a educação infantil para compreender essa educação básica que está sendo proposto, né? Não é um prepara para o outro, né? Nenhum segmento prepara. Ele tem a especificidade daquela faixa etária que precisa ser respeitado ali no processo. Então, a Silvana colocou aqui, né? A Silvana Viana, acho que é a Luciana primeiro, né? Ela quer saber se tem algum livro relacionados à educação infantil. Luciana, você diz diretamente a teoria. Para a educação infantil, nós temos assim um material riquíssimo hoje, inclusive do próprio MEC, então, que vale a pena, depois a gente pode deixar alguns links de alguma forma, como chegar até vocês, não sei, mas nós temos documentos aí, visitando o próprio Movimento pela Base, traz ali vídeos que articulam, né, todo esse conteúdo da BNCC, assim como o próprio MEC também tem outros, tem um maravilhoso agora que fala de documentação pedagógica, que vai fazer a avaliação. Temos uma colaboração assim fantástica de Reggio Emílio, que é a pedagogia italiana, então assim uma experiência dele já nesse trabalho com as crianças, que bom que está muito presente agora no Brasil. Estou percebendo assim muitos grupos já estudando essa pedagogia italiana, quer dizer, a gente está aprendendo com a experiência deles, das crianças, para poder ressignificar a nossa. Né? Não se trata de incorporar, trazer totalmente e incorporar, mas quando a gente compreende como eles trabalham e como eles olham para a criança, como eles estão favorecendo isso tudo lá na Itália, a gente pode também trazer elementos muito significativos aqui para a nossa educação infantil. Eu tive a felicidade de ouvir, deve ter uns 3 anos, a secretária de Educação lá de Reggio Emília, a Yuna Sassi, ela veio ao Rio de Janeiro, e eu participei de uma palestra, e quando ela mostrou alguns vídeos, eu me emocionei.
porque como eles colocam os materiais de uma forma tão simples para as crianças explorarem. Estavam numa sala com os bebês e eles tinham uma mola e uns baldinhos, né? Claro, nada com perigo, né? Nada que a criança possa se machucar, mas e os bebês colocavam e retiravam coisas dos baldinhos, né? Então vejam que experiência rica, eles sentadinhos ali e brincando, né? Com aquela ação e tendo ali a construção de um conhecimento, porque aquela experiência dava um retorno para ele, né? Conforme ele enchia o baldinho, o que acontecia? Conforme ele retirava, ele ia percebendo ali no movimento da mola aquele baldinho subindo. Então, assim, foi de emocionar, olhar um pouquinho para a prática deles. Então, E assim, isso pode trabalhar a coordenação motora dele, psicomotor dele, da criança, na hora que ele vai botando no baldinho, ele pode trabalhar, ele vai jogando e ele vai adquirindo a coordenação motora dele. isso, muito, muito bem colocado, Luciana, porque realmente para nós é muito fácil, muito simples. Agora, essa coordenação dessa criança, desse bebê, um ano e pouco, em que ele pega um objeto, se aquele objeto é leve, é pesado, como que a mãozinha dele pode captar, pegar esse objeto mesmo, pinçar esse objeto, né, uma bolinha, né? Qual o movimento que ele faz ali com a mão para conseguir ter essa garra, né, e levantar essa bolinha, se essa bolinha é leve, é macia, é áspera, tem peso, não tem, e colocar dentro do baldinho. Então, assim, é fantástico. Então, acho que a gente se aproximar mais das crianças na simplicidade. Tem muito. Vocês viram aquela imagem da criança Aquela brincando? imagem daquela criança brincando na areia é fantástica. Hoje em dia as crianças não brincam por causa da tecnologia, né? Aham. As crianças não brincam, mas assim, eu acho importante as crianças brincarem, mexer com a areia, botar o pé na areia. É super, assim, importante, né? Verdade. E Luciana e todos, né? Você trouxe muito bem essa imagem. É a simplicidade e tenha certeza. Eu trabalhei muitos anos com as crianças pequenas e você, quando está próximo delas, assim, no dia de aula, vai olhar no bolsinho do short. Tem pedrinha, tem folhinha, tem galinho que ela põe na mochila, põe na merendeira, porque é um mundo, ela está participando, ela está explorando, ela está conhecendo. Então, aquela imagem que ele organiza ali, você vê aqueles elementos, né, naturais, e ali tem uma trilha, tem um desenho, né? Ele está ali se expressando a partir daquela organização. Então, assim, é óbvio, gente, a gente tem sempre o olhar para nenhum perigo, né? Qual é aquele galinho que, de repente, aquela idade pode brincar, a gente tem sempre o educar e o cuidar que está presente na base. Logo no início, na introdução, ao falar sobre educação infantil, vem lá a importância do educar e cuidar. Então, esse é um cuidado que nós precisamos ter para favorecer esses elementos aí para as crianças. Mas é de uma riqueza, assim, fantástica. As crianças nos ensinam muito, e acho que acalmam o nosso coração também. Eu amei essa parte de BNCC, eu amei, eu me apaixonei. Agora, depois dessa palestra, eu me apaixonei mais. Que bom! E por isso, porque você, com as crianças, vai construir esse trajeto. Cada dia é uma página nova desse livro. Não está pré-estabelecido um único caminho, né? Nós, enquanto profissionais da educação, e vocês em formação, vocês estão se desenvolvendo no sentido técnico mesmo, né? Para a atuação enquanto profissional. Então, tem muitos conhecimentos que são importantíssimos para você exercer a profissão. Mas e você ali, junto com as crianças, você vai trilhar aí essas experiências pautado nesse conhecimento da sua profissão, que é onde você vai sempre mediando. Você vai mediar esse processo o tempo todo, né? Nessas escolhas ali, explorando mais com a criança, como eu disse, trazendo outro elemento, tem esse porquê, você vai ter sempre essa clareza.
E com a criança ali, vocês vão construindo coisas lindas. Por isso que é importante que a gente deixe que elas desenhem, que elas se expressem, e tudo isso da infância possa ser mostrado, né? Mostrado para as famílias, que muitas vezes elas querem aquela educação que elas tiveram, só que hoje não sobrevive no desafio dessa sociedade se a gente for buscar a educação que eu tive lá na minha infância, no início dos anos 80, final dos anos 70, né? São outros tempos, então a gente precisa realmente responder a toda essa evolução, e mais ainda com esse marco dessa pandemia, né? O século está sendo inaugurado agora, né? É um marco, assim, significativo demais, né, em todas as transformações. Então, isso está muito claro para a gente, né? Foi uma pausa, assim, que sacudiu com todo mundo. Ok. Vamos. Que pena. É tão gostosa a nossa conversa, mas, né? Nosso horário até passamos um pouquinho, mas com certeza valeu, né? Ficar até esses momentinhos aqui finais. Já da minha parte, a Luciana vai falar também, te agradecer e agradecer a todos que estiveram conosco, dizer que está sendo muito enriquecedor, cada início de noite, final de tarde, parar um pouquinho para a gente conversar e analisar e discutir o nosso processo de educação, e cada vez mais entender que é preciso continuar estudando. Tá? Um abraço, obrigada mais uma vez a todos, especialmente a nossa professora Ana Cecília. Vai, Luciana, agora você. Agradecer a presença de todos, pela parceria mais uma vez, agradecer a Souza Marques por essa oportunidade, convidá-los para amanhã é quinta, ainda tem quinta e sexta, amanhã falando sobre empregabilidade, sexta-feira falaremos sobre inclusão, sobre o novo decreto que saiu, né, na sexta passada, se eu não me engano, E agradecer muito a professora Ana Cecília. Essa palestra sobre a BNCC, ela já estava para ser realizada desde o semestre passado, aí foi para esse primeiro semestre, veio a pandemia, e agora com as lives nós tivemos a oportunidade de colocar na agenda, corrido, um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Agradecer a presença de todo mundo mesmo. A professora foi maravilhoso. Quando nós retomarmos as atividades, aí a gente pode fazer específico para cada área um pouquinho, fazer uma complementação maior, aí a gente já faz uma coisa maior, né, dentro do nosso auditório, com a participação dos alunos do presencial, do EAD, tá bom? Muito obrigada, professora. Muito obrigada, Luciana. Um abraço para todos, viu? Um abraço. E até amanhã.